Estimados irmãos, irmãs, amigos, amigas que acompanham a transmissão de culto aqui da Igreja Luterana de Rio Negro e Mafra, estamos celebrando agora neste final de semana o primeiro domingo após Pentecostes, que também é o domingo da Trindade. E neste domingo da Trindade lembramos que Deus se revela a nós e à humanidade como Deus Criador do universo, como Deus nosso Salvador na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, também como Deus santificador e consolador na pessoa do Espírito Santo. Como palavra bíblica de saudação, escolhemos a palavra da carta aos Filipenses no capítulo 4. Nesta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos é dito: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Assim nós queremos, ao longo deste culto, compartilhar orações, leituras bíblicas e pregação ao redor do tema Lutando contra a Ansiedade. Em louvor a Deus, em adoração a esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, compartilhamos neste início de culto um hino de louvor a Deus, trazido pelo coral luterano da Igreja de Rio Negro, também com o coral da paróquia Luz do Mundo de Joinville e integrantes também da paróquia, do coral da paróquia Unida em Cristo de Joinville. Vamos apreciar esse hino de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus. Falar na
colega missionário Adilson vai coordenar os cânticos desta celebração. Como hino comunitário a ser cantado, convidamos para cantarmos ou acompanhar o hino de número 26, reunidos aqui, hino 26 do nosso inário. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Como parte dos avisos comunitários, nós queremos lembrar que continuamos em tempo também de cancelamento das atividades de culto e de reunião de grupos na paróquia de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis. Por decisão das lideranças, das comunidades, presbitérios, vamos manter ainda até o dia 17 de junho o cancelamento dessas atividades de grupo que poderiam permitir a aglomeração de pessoas em preocupação e cuidado para com a saúde e a vida das pessoas. Quando tivermos uma nova resolução, também vamos comunicar neste culto online, que é transmitido todos os finais de semana, para as famílias da igreja e também para os nossos amigos. Nós comunicamos também que a situação da saúde pública em nossa cidade e região tem aumentado o número de casos de pessoas infectadas ou mesmo hospitalizadas. Por isso, então, estamos tendo esse devido cuidado. A Igreja de Rio Negro, a comunidade mantém o plantão em sua secretaria nas tardes, da 1h30 da tarde até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, onde as pessoas podem comparecer para orientação, também informações, ou mesmo trazer a sua doação para a campanha de produtos de higiene, ou mesmo o seu envelope de dízimo, cooperando com a sustentabilidade da sua comunidade também, da sua igreja, da sua paróquia. Também na igreja da Vila Nova acontece plantão aos sábados, das 19 às 20 horas, também para acolher as pessoas que lá comparecem, e lá se desenvolve a campanha do quilo, com a qual se monta cestas básicas para ajudar as famílias carentes lá do bairro Vila Nova. Também há um plantão às 9 da manhã, quando é batido o sino lá na igreja de Mafra, na Vila Nova, um plantão das 9 às 9h30, e na igreja de Rio Negro das 9h30 às 10 da manhã, também um plantão para que pessoas que queiram comparecer individualmente ao templo para um momento de oração, ou mesmo para trazer o seu envelope do dízimo de contribuição para a igreja. Que o princípio da fé, da gratidão e do compromisso nos mantenha comprometidos também com a missão de Deus entre nós e também com a missão diaconal, a ação social das nossas comunidades, da nossa igreja como um todo. Nós temos também o compartilhar de motivo de tristeza, mas também de oração, de intercessão, lembrando do falecimento do senhor Pio Hack. Pio Hack, filho de Vitorino Hack, Nair Hack, casou-se com Enalda Brunken. O casamento foi abençoado com 3 filhos. Também tem como familiares descendentes 3 netas e 1 neto. Então queremos interceder por esta família enlutada e entregar este irmão falecido aos cuidados de Deus. Deus e Pai, esteja amparando com o teu consolo a esposa, a Enalda Brunken, também aos filhos, noras, netos, netas, também irmãos, irmãs, familiares da família Hack e da família Brunken. Assim oramos, Deus, pedindo o teu cuidado e o consolo do teu Espírito Santo, junto a esta e tantas outras famílias enlutadas,
em nossas cidades, também em nosso país. Também, ó Deus, pedimos que Tu, em Tua misericórdia e graça, acolha este irmão falecido na Tua presença. Assim o entregamos aos Teus cuidados, Senhor, aguardando o dia da ressurreição dos mortos e o estabelecimento pleno do Teu reino e a vitória sobre a morte. Que a Tua bênção, o Teu consolo, Senhor Jesus, esteja bem presente junto a tantas famílias enlutadas, entristecidas ao nosso redor. É o que nós pedimos em Teu nome, Senhor Jesus, que o Teu consolo esteja amparando a todos que estão em situação de angústia, ansiedade, tristeza, melancolia e sofrimento. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Nós queremos, neste momento, ter um momento de oração, de confissão de pecados. Compartilhamos palavras do Salmo de número 51 para esse momento de oração de confissão de pecados. Lá no Salmo 51, podemos ler dos versículos 1 e 2: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E no versículo 12, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Oremos. Amado Deus e Pai, compadece de nós, Senhor, como lemos neste Salmo, Salmo 51, e que a Tua misericórdia se renove na vida de cada uma de nós. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e pecamos contra Ti, pecamos contra os nossos irmãos e semelhantes, em pensamentos, em palavras, em atitudes de desamor, também em pensamentos. Assim pedimos, Senhor, liberta-nos, Senhor, da tentação, sempre presente de querer julgar uns aos outros, de rejeitar uns aos outros, de abraçarmos ideologias, intransigências, em defesa de partidos políticos ou personalidades. Dá-nos, Senhor, um coração amoroso, um coração compassivo, um coração de misericórdia no relacionamento com as pessoas, a nível presencial e também a nível virtual. Assim oramos, ó Deus, pedindo que Tu renove a alegria da salvação em nossos corações e mentes, também em nossos relacionamentos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que por nós e nossos pecados morreu naquela cruz. Amém. Queremos acompanhar o hino de número 33 do nosso inário, o cântico de número 33, logo após esta oração de confissão de pecados. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Nós queremos também acompanharmos o hino antes das leituras bíblicas, que nos fala da presença e do consolo do Senhor Jesus Cristo, como o grande e maior amigo que podemos ter ao longo da nossa jornada de vida. O hino de número 590, hino 590 do nosso inário, que também será conduzido pelo missionário Adilson. Quão bondoso amigo
é Cristo, revelou no seu amor, e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado, pesares e temor, a Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, sua prova nos mostrou, quando para vir remido, o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. As duas leituras bíblicas deste culto abordam a temática da ansiedade e do consolo de Deus. Primeira leitura, Salmo 31, versículos 1 a 7. E logo em seguida, a leitura do Evangelho, Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 34, também com a temática das ansiedades que nos assombram ao longo da nossa jornada de vida. A primeira leitura encontramos no livro de Salmos, no capítulo 31, versículos 1 a 7. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. A segunda leitura encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 34. A ansiosa solicitude pela vida. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Antes da pregação da palavra, do ensino da palavra, compartilhamos do hino 640, hino de número 640. Hoje correm atrás do tempo e do dinheiro, se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste, veja a flor de algum canteiro, que bonito ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olha o mundo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom. Perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Colhe os passarinhos, lhes dá água e comida, perfuma a flor do campo e a veste colorida. Veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Nos protejam os passarinhos, feitas lindas flores. Se Deus cuida das plantas e pras aves dá o ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados desta forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, as duas leituras bíblicas já foram feitas, tanto do Salmo como também do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quando Jesus ensina aos seus discípulos como vencerem a ansiedade, as ansiedades da vida. Também compartilho dentro dessa mesma temática a palavra do apóstolo Pedro, 1 Pedro no capítulo 5, 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 17, do versículo de número 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Lançai sobre Deus, nas mãos de Deus, toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Você, meu amigo, minha amiga, você se considera uma pessoa ansiosa? Você já começa a sofrer antes dos problemas chegarem? Você se deixa dominar pela pré-ocupação, ocupação antes? Com certeza este ano de 2020 potencializa a ansiedade com o sofrimento e notícias de mortes trazidas cada dia nos grandes noticiários do país, com relação a essa pandemia que avança com contágio,
pessoas hospitalizadas e mortes a cada dia. No Brasil e no mundo, tem aumentado de maneira significativa os casos de ansiedade, depressão, também os casos de suicídio. E esta pandemia nos torna pessoas ansiosas. E como reconhece a Associação Brasileira de Psiquiatria, que entrevistou 400 médicos psiquiatras, 89% destes médicos afirmaram que de fato tem havido um agravamento das doenças mentais e emocionais nos últimos meses. Também pesquisas afirmam que 10% da população do Brasil, mais de 18 milhões de pessoas, têm sofrido de ansiedade, estresse e outras enfermidades mentais e emocionais. Depressão, ansiedade, estresse têm avançado neste período. A própria Organização Mundial de Saúde revela que o Brasil é o primeiro país do mundo no ranking de pessoas ansiosas. Por isso, o tema da ansiedade é um tema relevante não só no Brasil, no mundo inteiro, e é também uma doença que cada vez mais afeta pessoas neste tempo de pandemia que se espalha por tantos países do mundo. Mas também há outras preocupações no dia a dia que nos geram ansiedade. Com relação à pandemia, será que eu vou pegar essa doença? Será que alguma pessoa da minha família, da minha amizade, da minha proximidade vai pegar essa doença? Como conseguir se manter num contexto de milhões de desempregados, de pessoas sem renda também em nosso país? No futuro vou conseguir me aposentar e me manter com uma renda suficiente? A empresa na qual trabalho, ou a minha empresa, vai conseguir sobreviver a esta pandemia? Ou já não sobreviveu a esta pandemia? E se alguém de minha família adoecer, tiver que ser internado num hospital, numa UTI, como será o amanhã? A ansiedade é a maior doença emocional de nossa geração. E muitos estudiosos têm comprovado isto e definido a ansiedade, o estresse, o medo, as fobias, a tensão como doenças da alma, mas que também podem atingir a saúde mental das pessoas. A ansiedade já foi chamada de a emoção oficial da nossa época, da nossa geração. É, portanto, o fenômeno mais penetrante em termos de doenças emocionais e mentais. Ela é tão antiga quanto a existência do ser humano, mas a complexidade e o ritmo de vida moderno têm agravado situações e o número de pessoas afetadas por esta doença. A ansiedade é uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação, temor, que muitas vezes é acompanhada de elevada excitação física, se reflete na ansiedade, também no corpo, que fica em estado de alerta, pronto para fugir, para lutar. Promove batidas mais aceleradas do coração, eleva a pressão sanguínea, a tensão muscular se eleva, ocorrem trocas alteradas da química de nosso cérebro e de nosso corpo, também no intercâmbio dos sinais neurológicos. Às vezes aumenta a transpiração, a pessoa se sente nervosa, às vezes até com falta de ar, com arritmia cardíaca, incapaz de relaxar, estando sob tensão o tempo todo. Em alguns casos aumenta a transpiração, a pessoa se sente nervosa, irritada, incapaz de relaxar. Também o grande escritor do Brasil, professor Augusto Cury, tematiza a ansiedade em alguns dos seus livros,
colocando a ela o nome de síndrome do pensamento acelerado. E muitas pessoas têm buscado conhecer melhor o que é e como a ansiedade age na mente, nas emoções, no organismo das pessoas. Portanto, esse é o tempo no qual já se prevê que em 2030 a maior doença planetária, doença emocional e mental será a ansiedade. Há várias causas de ansiedade. Ameaças à vida e às condições de vida são algumas de suas causas. Henry Nouwen escreveu que o homem do século XX vive com medo. Os assuntos que ocupam as páginas dos jornais e a nossa mente e entram pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos a cada dia, mesmo dentro de nossas casas, têm nos lançado uma avalanche de notícias que geram ansiedade. Cada um tem os seus temores e diferentes temores. As pessoas têm medo do fracasso, medo do futuro, de uma guerra nuclear, medo desta grande pandemia, medo de rejeição, medo de intimidade, medo do sucesso, medo do fracasso, medo de assumir responsabilidades, medos de conflitos, de guerras, medo de uma vida sem sentido. As pessoas têm medo da solidão, das mudanças e das várias outras possibilidades reais ou imaginárias que geram medo, ansiedade e insegurança. Necessidades não satisfeitas, como de sobrevivência, trabalho, renda, sustento. Necessidades de insegurança com relação à estabilidade econômica, social e emocional. Insegurança na vida afetiva, também não resolvida ou conflituada. Necessidade de significado, necessidade de ter valor e fazer diferença na vida daqueles que nos cercam. Necessidade de autorrealização, de atingir objetivos que tragam realização pessoal, familiar ou comunitária. Necessidade de afirmar a sua individualidade e de ter respeitado a sua individualidade. Portanto, são muitas as causas que geram ansiedade no mundo atual. A ansiedade caminha abraçada com o medo. Medo de não casar, medo de casar e não dar certo o casamento, medo de se divorciar e sobreviver ao divórcio, medo do trânsito, medo da solidão, medo da multidão, medo do hoje, medo do amanhã, medo do conhecido e medo do desconhecido. A ansiedade promove reações físicas. Mais da metade das doenças que afligem as pessoas tem origem psicossomática. Outras pessoas tentam abafar ou anestesiar suas ansiedades com as drogas, a prometida paz química. Pessoas drogadas, pessoas alcoolizadas, pessoas tentando vagamente amenizar as suas ansiedades, assistindo às lives dos famosos bêbados que continuam fazendo sucesso na mídia do Brasil. A Bíblia diz: o ânimo sereno é a vida do corpo. Buscar serenidade, paz, silêncio, oração, diálogo também ajudam a nos equipar para vencer as ansiedades. Onde começa a ansiedade, reduz-se a fé. A insegurança cresce, a confiança em Deus diminui. A ansiedade básica necessária para a nossa sobrevivência é saudável. O cuidado, a proteção ao corpo, à saúde, à alimentação, ao sustento, à provisão de cada dia é bíblico e também é a ordem de Deus. Que a pessoa viva o seu trabalho, da sua renda, com saúde e com alegria. O apóstolo Paulo aconselha: não andeis ansiosos de coisa alguma, ou em outras palavras, não vos deixeis dominar pela ansiedade. Filipenses capítulo 4. O apóstolo Pedro completa dizendo: lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Organizar a vida, o planejar e trabalhar é propósito de Deus.
As ansiedades que nos protegem de risco, de perigos, são saudáveis e necessárias. Mas a ansiedade doentia nos rouba a saúde, nos rouba a paz, nos rouba também de um relacionamento mais edificante e mais saudável com as pessoas. A ansiedade doentia é destrutiva. A palavra ansiedade vem da expressão rasgar, estar em constante suspense, e pode ser comparada com um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma tempestade, tal qual é relatado no Evangelho, onde os próprios discípulos de Jesus se sentiram em perigo, com medo, assustados, que poderiam naufragar em meio à forte tempestade do mar. A palavra ansiedade também pode ser traduzida com a palavra estrangular, nos puxar em direções opostas, nos manter sob pressão. Deixar-se dominar pela ansiedade é permitir-se crucificar entre dois ladrões, o ladrão chamado remorso e o ladrão chamado preocupação. O ladrão chamado remorso nos tira a paz com relação à nossa vivência do passado, onde não buscamos a graça e a misericórdia de Deus para nos libertar da culpa. O ladrão chamado preocupação nos leva a esquecer do cuidado da providência de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas perante Deus pela oração, pela súplica, as vossas ansiedades. A ansiedade tem o poder de criar um problema que ainda não existe, ou de superdimensionar um problema atual. Muitas vezes sofremos por um problema real, mas também sofremos por problemas imaginários. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo em direção a eles para socorrê-los. E cheios de medo, pensaram e gritaram: é um fantasma. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas, de diminuir a nossa capacidade de vê-los com objetividade e de ver fantasmas em tudo. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos do Mestre Jesus, dos cuidados de Deus, e colocar-nos apenas debaixo das sombras dos fantasmas do medo e da insegurança. Onde cresce a ansiedade, reduz-se a fé. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não a fazem para a alma são insensatos, são loucos. A ansiedade rouba nossas energias e nossa saúde. A preocupação exagerada, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode reduzir o tempo de vida, porque reduz a nossa saúde. Muitas famílias estão angustiadas com relação aos seus filhos, nas escolas, no ensino médio, nas faculdades. Ainda ontem recebi uma mensagem de um médico que dizia que recebeu uma mãe em seu consultório ansiosa, aflita com relação ao cansaço mental e emocional do seu filho de 6 anos de idade, que tinha que acompanhar ao longo do dia 3 horas de aulas online. Uma criança com 6 anos de idade se submeter a uma continuidade de aulas online durante 3 horas. A ansiedade se abate sobre os adolescentes e jovens. E às vezes nós não percebemos que é preferível, às vezes, perder um ano de aula, de escola, do que perder a saúde mental e emocional. O tempo maior agora tem que ser para o cuidado, cuidar uns dos outros e não se angustiar com relação àquilo que será ou não de proveito de aprendizado escolar ao longo deste ano. É preferível repetir um ano que vem com saúde do que os próximos anos ter que tratar das doenças mentais e emocionais em função do esgotamento das pessoas. O sentido da palavra ansiedade, traduzido como estrangular, ou nos puxar em direções diferentes, revela muito bem o estado da nossa alma nesse tempo de aumento da ansiedade no Brasil e no mundo. A ansiedade distorce nossa visão da vida,
distorce nossa visão de Deus e distorce a nossa visão dos relacionamentos. O ser humano não é apenas um ser consumidor, um ser econômico, um ser produtivo. O ser humano também é um ser afetivo, um ser relacional, é também um ser emocional. E é nesse sentido que nós precisamos olhar para o Evangelho de Jesus Cristo e aprender com Cristo e também com as aves. Quando Jesus diz que as aves dos céus não trabalham nem fiam, mas que Deus a sustenta a cada dia. O próprio Martim Lutero disse que Jesus está fazendo das aves nossos professores e mestres. O mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens. Prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória do que o rei Salomão com toda a sua riqueza. Nós valemos mais para Deus do que as aves e do que os lírios. Portanto, Jesus nos chama à confiança, à entrega confiante no amor e também nos cuidados de Deus. Aprendendo a vencer a ansiedade. Saber que Deus é nosso Pai, que Deus nos ama e nos acompanha em nossas lutas do dia a dia. Lembrar que Deus é um Pai de amor, é remédio espiritual para as nossas ansiedades. Algumas ansiedades terão de ser tratadas com medicamento, orientado por médicos especializados nesta área. Outras das nossas ansiedades terão que ser tratadas, quem sabe, por psiquiatras ou por psicólogos, trabalhando as nossas emoções, os nossos medos, nos ajudando a superá-los. Outras ansiedades têm que ser trabalhadas a nível espiritual, com oração, com hinos de louvor e confiança em Deus, com o consolo que vem também do aconselhamento e da vida em comunhão. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda, dentre esses remédios espirituais, a oração, a súplica e o permitir que Deus e seu Espírito Santo traga paz para a nossa mente, para a nossa alma. Portanto, quando alimentamos nossa mente e nossa alma com os remédios espirituais que nos fornece a palavra de Deus, a oração, os hinos, o aconselhamento, a vida em comunhão, a Santa Ceia, o perdão de Jesus Cristo, estaremos então nos fortalecendo para vencer esta enfermidade. Ora, se Deus nos deu o testemunho maior do amor, não nos daria um cuidado menor? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus provou o seu amor por nós quando enviou o seu filho para a nossa salvação, quando permitiu a morte de seu filho na cruz para perdão dos nossos pecados, para a nossa participação na vida nova com Cristo aqui e agora e na vida eterna no reino de Deus. Portanto, Jesus aponta para o reino de Deus, nos orientando: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, o iluminar da palavra de Deus, sabendo que as demais coisas necessárias para a vida nos serão acrescentadas. A palavra de Deus nos ajuda, nos capacita a vencer a doença da ansiedade. Salmo 37 nos convida: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, e o mais Ele fará. Ele é o Deus da nossa salvação. É o Deus do nosso consolo com o seu Espírito Santo. Por último, quero repartir com os irmãos uma orientação prática sobre os remédios de Deus para as nossas ansiedades, também espirituais. A gratidão. O olhar e perceber com gratidão e com alegria as bênçãos que Deus nos tem concedido até aqui. O remédio da oração,
conforme é recomendado em Filipenses 4, mas também no Evangelho de Lucas, capítulo 12, 22, e também pelo apóstolo Pedro: lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Nos deixar cuidar por Deus. Também a ansiedade é vencida na medida em que nós aprendemos a compreender o propósito da nossa vida e o sentido que nos dá a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O propósito de Deus para a nossa vida, para a missão que temos aqui e agora, também nesses meses, neste ano de pandemia. Em segundo lugar, a ansiedade diminui na medida em que nós nos envolvemos no trabalho, no serviço voluntário, junto a pessoas em necessidade, ou abraçando campanhas de ação social, de diaconia, para amenizar o sofrimento dos outros. Em terceiro lugar, a confiança em Deus e na palavra de Deus e nas promessas de Deus nos fortalecem para vencer essas ansiedades. Em quarto lugar, a fé em Deus, o confiar em Deus, o entregar nas mãos de Deus todas as nossas ansiedades. Uma das grandes orações de Jesus, pregado na cruz, é a oração da confiança. Quando Jesus ora a Deus o Pai, o próprio Jesus morrendo na cruz, ora dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus viveu de maneira confiante nas mãos de Deus, na vida e na morte, como também experimentou as mãos de Deus na ressurreição. Pai, nas tuas mãos entrego as minhas ansiedades. Deus Pai, nas tuas mãos e com o teu cuidado, com o teu Espírito Santo, sou fortalecido para vencer as minhas ansiedades. Importante é reconhecer os nossos medos, inseguranças, conflitos e ansiedades assim que surgem. Conversar sobre eles com alguém, uma pessoa de nossa confiança, com a qual podemos compartilhar nossos medos, inseguranças e ansiedades. Crer que Deus nos ama, somos filhos amados de Deus, aumenta a nossa autoestima. Reconhecer que uma separação sempre é dolorosa, uma perda na vida sempre é dolorosa, mas procurar manter contato com pessoas amigas e cultivar novos relacionamentos nos ajuda a superar as perdas na vida. Pedir ajuda a Deus e a outras pessoas para suprir nossa necessidade de cuidado. Aprender a se comunicar melhor com as pessoas. Aprender princípios de relaxamento, cuidado, descanso, sono, respiração adequada. Fazer periodicamente uma avaliação de suas prioridades, planos de vida, gerenciamento de tempo. Entregar o nosso tempo aos cuidados de Deus, tendo a paciência necessária em todas as áreas de vida para a transição deste ano de 2020. Ajudar a levar as cargas uns dos outros. Serviço diaconal nos ajuda também a vencer as nossas ansiedades. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que possamos buscar e colocar a cada dia em oração as nossas ansiedades na presença e sob os cuidados de Deus. Que assim Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos dê da sua paz em nossa mente e nosso coração, e que possamos a cada dia aceitar esse convite de Deus. Lança nas mãos de Deus toda a tua ansiedade, porque Deus tem e quer cuidar de ti. Possamos aceitar também o convite do próprio Jesus, que nos convida também a entregar em suas mãos nossas ansiedades, tristezas, cansaço, para que Ele possa nos restaurar pelo agir do seu Espírito Santo. Que a bênção e o cuidado do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja bem presente, capacitando a você e a mim a vencermos as ansiedades, os fantasmas que têm assombrado o nosso coração e nossa mente. Amém. Deus e Pai, entregamos em Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que nos traz ansiedade, nos traz angústia em nossos corações. Neste ano tão difícil, Senhor, de 2020,
em meio a tudo aquilo que traz sofrimento a tantas famílias no Brasil e no mundo. Nos ensina, Senhor, o caminho, sempre de novo, da confiança e da entrega aos teus cuidados, em meio às lutas que nós enfrentamos. Que possamos ouvir sempre de novo o convite de Jesus. Vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos restaurarei, e achareis descanso e paz para a vossa alma. Que assim possamos, Senhor, encontrar o descanso e a paz na comunhão contigo. E que possamos compartilhar desta paz na comunhão com os nossos irmãos, colegas de trabalho, amigos, familiares, vizinhos. E assim possamos também nós ser agentes de cura também para as pessoas que estão ansiosas ao nosso redor. Que a tua paz, o teu cuidado, ó Senhor Jesus, se renove sobre as nossas famílias, sobre o nosso país, sobre as nações. Que possamos, Senhor, atravessar e superar este ano de tantas dificuldades e sofrimento, lembrando do teu amor e do teu cuidado para com a tua criação. Assim oramos pedindo a tua bênção, Senhor, para todos nós, de maneira especial para as pessoas que estão nos hospitais, enfermas, para os profissionais da saúde, a tua bênção e orientação para os pesquisadores de medicamentos e vacinas, para que possam ter condições de ajudar a humanidade a superar este sofrimento. Que a tua paz, Senhor Jesus, esteja com todos nós. É o que nós pedimos em teu nome e te agradecemos. Amém. Nós queremos encerrar esse momento de culto online compartilhando com vocês um hino de consolo que recebemos de pessoas amigas lá da Grande Porto Alegre, onde as pessoas lá que coordenam o departamento de música na igreja compartilharam este hino, que é muito relevante para o momento que nós vivemos. Então encerramos este culto apreciando este hino e logo em seguida a transmissão da bênção de Deus. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Sofra as dores no mundo ao meu redor, sem coragem olho pra amanhã, mas me amas, não me deixas sós, Pai, tu vens me consolar. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Ódios, dores, mágoas e temor me aprisionam e cativo sou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Certos dias passam sem
Geborgenheit, du kannst alles verändern. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre nós e permaneça conosco agora e sempre. Amém. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Aprisionam e cativo sou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Certos dias passam sem razão, pouco tempo resta em minhas mãos. Horas, dias, meses vêm e vão, e pergunto o que será de mim. Tens meu tempo todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firme em ti. Sorgen, quellen und Wellen gibst du groß, mittellos frag ich, was wird morgen sein. Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los, Vater, du wirst bei mir sein. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles verändern. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.